Queridas almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Querido Rafa, querida Kemi, todos vocês que nos ouvem, e neste momento nós possamos estar nessa sintonia amorosa dos bons espíritos, né? Muito bem, a sublime oração de Francisco. Nós sabemos que sempre reencarnaram no seio da coletividade humana esses gênios tutelares, né? Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, Confúcio, Buda, Lao Tse, tantos outros. E esses luminares vieram sob a tutela de alguém muito especial, que todos nós temos muita saudade, né? Que é Jesus. Jesus, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele nos coloca que Jesus, ele conquistou a nossa tutela não somente por amor, mas como também pelo seu sacrifício pessoal. E ele afirma, depois de Deus, que é uma presença permanente diante de toda a sua criação e todas as suas criaturas, é Jesus a presença permanente em nossas vidas. Naturalmente, somos nós quem o permitimos ou não ele estar conosco de forma efetiva que nós citamos, né? Conforme está também em O Livro dos Espíritos, quando o Espírito São Luís nos coloca que o anjo de guarda jamais nos abandona. Ele afasta, mas jamais nos deixa a sós. Então, quando nós permitimos, eles retomam. E realmente Jesus, ele é para nós esse ser incomparável, que, conforme Ernesto Renan, que é um grande historiador francês, ele é tão grande que a história da humanidade não coube, ela dividiu antes dele e depois dele. E de todos aqueles espíritos que Jesus sempre encaminhou, nós vamos perceber que logo depois, quando ele afirma em João esse registro, que estaria rogando ao Pai que não nos deixaria órfãos, rogaria ao Pai que enviaria outro consolador para que ficasse eternamente conosco. Naturalmente, este consolador ele não viria centrado numa persona, né? Porque nenhum de nós vamos viver permanentemente, né? Eternamente. Esse consolador estaria centrado em algo que seria permanente, são as leis divinas e as virtudes. Mas como bom administrador amorável, esse médium de Deus, como diz nosso querido doutor Bezerra de Menezes, ele também, periodicamente, sempre enviou, antecedendo a chegada do Consolador, que é o advento da doutrina espírita, que chega no dia 18 de abril de 1857, como sendo atestado de óbito da morte, porque até o advento da doutrina espírita, falava-se da sobrevivência do espírito, mas não havia comprovação. Com a doutrina espírita, ela chega realmente comprovando que nascimento não é o começo e a morte também não é o fim. Chega à semelhança do microscópio. Não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. Então, a doutrina espírita é o microscópio, é o telescópio das nossas almas. Vem nos dar essa certeza para que nós possamos desenvolver essa fé inabalável. E Allan Kardec, quando vai denominar a fé, ele diz: fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas dentre esses mensageiros, antecedendo o codificador, há uma alma muito especial, mas muito mesmo, que é justamente o pobrezinho de Assis, né? E quando Francisco chega, ele, na verdade, é a reencarnação de João, o discípulo amado, né? E ele chega justamente num momento em que a humanidade estava num profundo momento de trevas, dentro dessa visão espiritual. E ele chega e mostrando a, os valores reais da vida. Ele nos deixa um profundo legado, que é a oração de Francisco, né, conhecida como a sublime oração de Francisco de Assis. E ela é, na verdade, um verdadeiro roteiro de um ciclo virtuoso. E ela tem dois grandes momentos. O primeiro momento
ela vem nos falar justamente da busca nossa enquanto aprendiz, em sintonia do que disse Jesus. Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus porque ele é o único mestre, todos nós somos aprendizes. E por muito tempo eu achava que a oração de Francisco de Assis era: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Onde houvesse qualquer dificuldade, nós seríamos aquele instrumento da paz. Mas é um grande equívoco da nossa parte, porque ninguém reencarna e ninguém reencarnou para mudar o outro. E a mensagem do Cristo, como a mensagem do seu Evangelho e de todas essas mensagens dos espíritos superiores, são mensagens intimistas para cada um de nós. Quanto de nós já não nos pegamos diante de uma mensagem, de uma palestra, dizendo: olha, essa mensagem está muito boa, eu vou levar para o fulano. Olha, quem deveria estar assistindo essa palestra é o ciclano. Mas nós não nos damos conta que essa dor, ela é minha. E na psicologia coloca que é um mecanismo de projeção. Ou seja, eu estou vendo no outro que eu não quero ver em mim. E aquela dor que é minha, se eu não cuido, ela vai doer no momento inadequado, ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. E a sublime oração de Francisco, ela vem justamente colaborar conosco na profundidade, mostrando que a importância que tem de nós estarmos nos trabalhando amorosamente nesse processo da nossa autotransformação. Tanto é que Francisco coloca na sua sublime oração, primeiro: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Então, quanto de nós, às vezes, ficamos nos criticando, ficamos muitas vezes nos autoagredindo e não nos damos conta disso. Então, quando nós nos pegarmos nesse comportamento, é fundamental que nós busquemos a oração. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, ele nos coloca, dedica 2 capítulos para nos falar do poder e da importância do pensamento. Porque a nossa mente, ela é a semelhança do estômago. Assim como o estômago precisa de alimento líquido e sólidos, a nossa mente, ela é alimentada pelos nossos pensamentos. Conforme nós pensamos, nosso pensamento ele vai estimular neuroquimicamente o nosso cérebro, que estará produzindo as enzimas correspondentes ao equilíbrio ou desequilíbrio do nosso metabolismo. Então, a oração de Francisco de Assis, ela é um verdadeiro ciclo virtuoso para que nós nos percebamos e coloquemos, então, a oração, o exercício dela, no nosso ciclo vicioso. Quando ele diz: Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Quanto de nós estamos guardando mágoa, ressentimento, e não nos damos conta que a mágoa, o ressentimento, nada mais é do que uma dificuldade de nós estarmos lidando com as situações de fora, e é uma ilusão de controle, porque o ódio, a mágoa, ela vem em função do conflito do ideal com o real. Então, muitas vezes eu fico com raiva de mim mesmo porque eu não alcancei aquilo que eu estou idealizando. Enquanto o real eu ainda trago comigo uma série de dificuldades e de conflitos. Então, aqui nós vamos perceber que esse aqui é realmente o anseio, a busca, a oração do aprendiz que está buscando trabalhar seus próprios conflitos. Quando Allan Kardec coloca que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar suas más inclinações, então todos nós temos, de alguma forma, uma série de dificuldades, uma série de conflitos, como na própria questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o sentido da reencarnação. Expiação e provas. Na expiação, a própria palavra, na etimologia da palavra ex, extrair, pia, pureza das ações. Então, a expiação é a semelhança daquele aluno que não deu conta de cumprir a tarefa, tal matéria no primeiro semestre, ele vai avançando nos demais semestres, mas chega um momento que o próprio coordenador do curso vai chegar: olha, para que você possa avançar, é fundamental que você expia, resgate aquela matéria que você deixou para trás. Então, ela tem uma finalidade
educativa. Então, na expiação, nós estamos nos reeducando. Na provação, nós estamos sedimentando valores. Então, a educar é estar educando na provação, é se educar, é criar novos hábitos, é estar desenvolvendo uma sedimentação do nosso caráter. Então, a oração de Francisco ela vem justamente nos ajudar a nos acolher nessa condição de aprendiz, onde ele diz: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Isso tudo para conosco mesmo, porque é a partir de nós que nós vamos auxiliar o outro. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantas vezes nós atribuímos aquilo que nós fazemos, ou que nós estamos, ou que nós temos, como se nós fôssemos? E segundo João, nós vamos perceber, quando ele, numa das suas epístolas aos Romanos, ele diz: nós somos amor. Né? Deus é amor. Então, se Deus é amor e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. Mas nós temos atitudes de desamor. A nossa atitude não somos nós. Nós somos muito mais do que elas, nós somos muito mais do que pensamos, nós somos muito mais do que um corpo. Então, quando eu me percebo quem eu sou enquanto amor, eu vou identificar onde eu estou numa atitude de desamor e eu me acolho para que eu possa estar fazendo essa mudança de nível. Porque os nossos equívocos, os nossos erros, são frutos da nossa ignorância. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Então, aqui nós estamos vendo, nessa oração, é o primeiro momento em que o aprendiz ele está internalizando e percebendo onde é que ele pode melhorar. Como nós sabemos. Como é que nós vamos substituir uma ideia ruim por uma ideia boa? Mas como que nós vamos saber qual que é a ideia boa? Naturalmente, analisando a ideia ruim. Porque se eu tenho uma ideia ruim que é quadrada, não adianta eu colocar uma ideia boa redonda. É fundamental que eu vou desenvolver uma ideia correspondente. Está também ligada à questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Então, Santo Agostinho coloca, um sábio da antiguidade já vos disse: conheça a ti mesmo, na questão 919. E Allan Kardec retoma a pergunta: mas como, de que forma? E Santo Agostinho coloca: fazei como eu fazia, passava em revista as minhas ações. Então, o primeiro momento da oração de Francisco é fruto do reconhecimento das nossas dificuldades. É a minha condição do aprendiz, que eu estou realmente, nesse primeiro momento, necessitando do meu autoacolhimento, do meu autoamor, da minha autoaceitação, do meu autorrespeito. A partir do momento que eu já reconheço que eu estou fazendo a mudança, nós entramos no segundo passo, que é justamente nós vamos perceber que Deus, ao nos criar, ele nos criou nos dando duas funções amorosas, enquanto co-criador e colaborador da divindade. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca que quando a beija-flor enfia o biquinho numa flor, leva para outra flor, ela está levando o pólen, como a abelha, como a borboleta e os insetos em geral. Isso está mostrando, e ele coloca, que eles são co-criadores e colaboradores da divindade, mas não têm consciência disso. Nós somos os únicos seres da criação, porque é o Espírito, o ser inteligente que povoa o universo, que somos convidados a desenvolver essa autoconsciência enquanto co-criadores e colaboradores da divindade a partir de nós mesmos. Então, a partir do momento em que o aprendiz já aprendeu a se autoacolher, ele entra num profundo sentimento de gratidão e torna-se realmente, efetivamente, um colaborador da divindade. Então, na segunda etapa,
Francisco vai estar mostrando justamente o aprendiz num processo de autoconsciência, quando ele diz assim: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Quando Jesus coloca, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que isso mostra? Aqueles de nós que ficamos na primeira fase, numa necessidade de ser servido, nós estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual, porque Deus não nos criou ninguém faltante. Então, ninguém vai completar ninguém. Nós já somos seres completos. O que Joana de Anjos fala no livro Amor, Imbatível Amor, usando de uma metáfora, que nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Da mesma forma, nós somos um ser autoconsciente, que trazemos conosco todos os atributos necessários para nos tornarmos pessoas felizes. Então, aqui nós já entramos na segunda fase, em que o aprendiz ele já está nessa autoconsciência, ó, porque ele sabe, ó, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, aqui nós vamos perceber, Jesus ele é o nosso mestre, tanto é que ele coloca, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, por mim. Então, o que é o caminho? É como nós vamos estar palmilhando a nossa caminhada. Agora, o que ele diz? O caminho da verdade. Então, qual é a verdade? A verdade está justamente nas leis. Então, além de Jesus ser a referência, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade. Então, justamente, os benfeitores colocam, é Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre, o caminho da verdade e da vida que nos conduz a Deus. E a oração de Francisco de Assis, ela é um convite para que nós possamos trilhar esse caminho como realmente um verdadeiro aprendiz na busca da sua autotransformação. Então, a oração de São Francisco, ou de Francisco de Assis, ela nos traz, quando nós entramos na condição do aprendiz sincero, no primeiro momento, nos fala da pacificação. Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Então, nesse momento, nós entramos primeiro num processo de autoacolhimento amoroso. Vamos pacificar a nossa intimidade, a nossa alma, para que nós entramos num outro processo, que é justamente da autoconscientização, que nós entramos na autonomia. Quando nós entramos na autonomia, nós temos essa certeza pela qual nós fomos criados e temos a certeza que nós estamos inseridos dentro desse contexto de leis sábias e imutáveis. A lei de sociedade, a lei de fraternidade, a lei de solidariedade, usando de forma amorosa e equilibrada a lei de liberdade, construindo a nossa libertação. E, ao mesmo tempo, já no processo da educação da lei de liberdade, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Nós somos livres. Mas, a partir do momento que nós vamos nos educando na lei de liberdade, nós vamos nos autodisciplinando, nós vamos conquistando a nossa libertação, nós vamos transformando numa pessoa mais assertiva, mais objetiva, mais resiliente, e vamos também diferenciando os nossos valores. Quando Jesus coloca, não amontoeis tesouro onde a traça corrói, a ferrugem consome, ou o ladrão roube, ele está nos convidando a sair dessa visão da superficialidade. Quanto de nós, muitas vezes, nos consumimos um tempo muito grande com coisa nenhuma, por exemplo, redes sociais, aquilo que realmente não agrega o valor em nós. Então, além da pacificação, nós entramos na autonomia. Agora nós entramos na disposição, ou na disponibilização, quando ele diz que justamente na segunda etapa, nos convidando
a nos transformarmos em instrumento da sua paz. Na pacificação, é o primeiro nível de consciência. Acontece após o apelo que eu aprendi sincero e verdadeiro, faz ao mestre: Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Nesse momento, eu já sei e já sinto e já estou buscando vivenciar. Sei, sinto e busco agora conscientemente vivenciar essa pacificação, porque eu não tenho como ter domínio daquilo que chega até a mim, mas eu tenho como ter domínio de como eu quero realmente me sentir diante do que realmente está acontecendo. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela nos coloca que nessa nossa busca da nossa elevação espiritual, nós produzimos alguns descaminhos. O que ela está chamando de descaminhos? Nosso desvio de rota. Quando nós saímos da sintonia da lei de justiça, amor e caridade. Porque não tem como nós contrariarmos as leis divinas. Por isso que na questão 621, Kardec pergunta: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, a consciência, ninguém tem como extirpá-la. Nós podemos nos sintonizar ou nos afastamos das leis divinas, porque não tem como nós dizer: eu não quero mais ficar sob a lei da gravidade. Não tem como. Ou eu faço uma sintonia e fazendo um bom uso delas, ou eu me rebelo. E quando eu me afasto, diz Joana de Ângeles no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se faz ausente. Então, Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, coloca no livro Amor Imbatível Amor, que nessa dessintonia que nós fazemos da lei, justiça, amor e caridade, nós vamos produzir algumas experiências não legítimas. Olha o que ela está falando da nossa derrocada moral, dos nossos equívocos. Ela está chamando como experiências não legítimas. Por quê? Dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. Deus, na sua bondade, na sua ternura, nem os nossos erros vêm a ser de jogar fora. Porque o que são os nossos erros? Joana de Ângeles diz assim: os nossos erros são experiências nos convidando a refletir e fazer diferente. Então, ela chama os nossos erros, nossos equívocos, como experiências não legítimas. Por que não legítimas? Porque está fora da sintonia da lei de amor, justiça e caridade. E ela diz assim: e essas experiências nos acompanharão. Olha aí a lei de causa e efeito. Por isso que Jesus coloca: nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A cada um conforme as suas obras. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E ela diz: e essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando para que nós possamos ressignificá-las. E ela ainda diz: e toma uma configuração do ego evidente e do ego mascarado. O ego evidente é amargo, ressentimento, o ódio, o sentimento de vingança, sentimento de menos-valia, sentimento de incapacidade. E o ego mascarado? A presunção, o orgulho, a vaidade, aquilo que nós mascaramos, está lá no Evangelho. Lobos vestidos de ovelhas. Jesus também coloca das máscaras assim, túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Ele não fala das máscaras. Então, na oração de Francisco de Assis, então nós vamos perceber o eu menor. O eu menor é o ego, que é a face evidente do ego. E o eu maior é o ser essencial. Então, somos nós, como diz Carl Gustav Jung, é o self. E o ego, ele é o servidor da consciência. Então, ele não é para ser rechaçado, ele não é para ser recriminado. É fundamental que nós busquemos perceber os nossos movimentos egóicos. Nos diz na neurolinguística que toda ação que nós temos, ela tem uma intenção positiva, mas com uma direção equivocada. Por exemplo, Saulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava bem intencionado, mas estava mal direcionado porque a mente dele, o mapa mental dele, estava permeado das verdades do farisaísmo, mas não da verdade que o Cristo nos traz.
Por isso que Jesus coloca: eu sou o caminho da verdade e da vida. Por quê? Tudo que Jesus falou, ele realmente agiu. Então, há essa congruência do discurso de Jesus com as suas próprias atitudes. Assim como nós estudamos Carl Gustavo Jung, Freud, Sócrates, os grandes pensadores da humanidade, é muito importante que nós também estudemos Jesus dentro dessa visão profunda. É por isso que Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, nos trouxe a série psicológica à luz do Evangelho de Jesus. E é muito importante que nós busquemos ter esta visão, porque muitas vezes a gente diz assim: olha, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. A doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus, não é teoria, é um roteiro seguro. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, ó, como é que eu posso ensinar matemática para alguém se eu não estiver sabendo matemática? Como é que eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Como é que eu posso valorizar alguém se eu não estou me valorizando? Como eu vou respeitar a lei de liberdade do outro se eu não respeito em mim mesmo? Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, Jesus nos trouxe um roteiro seguro. Então, quando nós buscamos perceber o eu menor, que é justamente: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz comigo. Onde houver ódio dentro de mim, que eu leve o amor. Onde houver ofensa dentro de mim, que eu leve o perdão. Então, eu estou trabalhando o eu menor, na busca de estar realmente construindo e desfrutando do eu maior que somos nós. Então, quando nós nos trabalhamos amorosamente dentro desta visão, o que acontece? Nós estaremos construindo em nós aquilo que realmente nós já somos, desfrutando de quem nós somos. Por exemplo, a maioria de nós temos um celular. Eu pergunto: nós desfrutamos de tudo que o celular oferece? Não. Por quê? Porque não é do nosso interesse, não é do nosso conhecimento. Agora, quando os cientistas criaram esses mecanismos que o celular possui, criaram desnecessariamente, nós vamos também saber que não. Então, nós já somos completos da parte divina. Da parte de Deus não nos falta nada. Agora, à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos desfrutando de quem nós somos. Então, ninguém completa ninguém, porque Deus não crê ninguém pela metade. Nós nos potencializamos juntos. Por isso é a lei de sociedade, a lei de solidariedade. Por quê? Eu posso estar infeliz e a minha esposa pode estar feliz. Agora, se eu estou feliz e ela também, nós nos potencializamos. Então, nós vamos perceber que a oração de Francisco é este convite também à autonomia, para que nós possamos, ao mesmo tempo que nós exercemos conosco essa autonomia, nós também vamos perceber a nossa eretonomia, está nessa lei de sociedade e de fraternidade, auxiliando aqueles que gravitam em torno de nós num processo de solidariedade e de fraternidade. Por isso que o Emmanuel nos colocando que a beija-flor, a abelha, são co-criadores e colaboradores, porque ao mesmo tempo que eu me atendo, eu também estou facultando ao meu próximo um processo também de crescimento. Por exemplo, nenhum de nós sabemos quem plantou o algodão da roupa que nós estamos vestindo. Isso é o quê? Interdependência. Mas todos nós somos seres independentes, ou seja, somos convidados a exercer conosco a autonomia. Por isso que a oração de Francisco, ela vem justamente nesse processo da autonomia, que é o terceiro nível, que é o nível da consciência. Acontece quando o aprendiz sincero e verdadeiro, ele diz: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É o ápice da nossa autoconsciência. Então, eu sei quem eu sou, primeiro para mim, e sei também que eu sou enquanto ser social, enquanto persona, nos meus diversos papéis. Eu sei quem eu sou enquanto filho de Deus, aprendiz da vida, herdeiro do universo, sob a sua proteção inesgotável, tendo como referência nosso querido mestre, que é Jesus, mas, ao mesmo tempo, eu também sei dos meus diversos papéis enquanto o ser social, meu papel de pai, o papel de mãe, o papel profissional.
E com isso nós vamos exercer o que realmente o apóstolo Paulo diz: viver no mundo, mas não para o mundo. Então, foi justamente, ele vai nos mostrar, o apóstolo Paulo, esses três movimentos. O primeiro, do aprendiz em dificuldade. O segundo, na autoconsciência. E o terceiro, na superação. Quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. O que ele está falando na Cartas aos Romanos? Está falando da predominância ainda da característica instintiva egóica, em detrimento também da característica humana egóica. Então, é a predominância da característica instintiva humana egóica, em detrimento da característica humana instintiva essencial. Mas ele mostra, semelhante que a oração de Francisco, o aprendiz no seu trabalho constante e permanente, que entra na autoconsciência quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo nós podemos, desde que nós nos coloquemos na sintonia das leis divinas. E quando nós nos colocamos diante das leis divinas com submissão ou com inteligência, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Tem privilégio diante da divindade? Então, nós vamos perceber a equanimidade do amor de Deus. Quando diz: não, todos fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós, enquanto homem e mulher tecnológico, possuímos. Nós temos hoje um mapa mental muito mais complexo de quando nós fomos criados. E ignorantes do quê? Das leis divinas, ignorantes da verdade. Nós temos três níveis de ignorância: a do não saber, a do não sentir e a do não vivenciar. Então, quando nós entramos nessa autoconsciência, nós passamos a aplicar conosco. Por isso que está lá na própria questão. E a cada um foi dado uma missão, a cada um foi dada uma missão. Que missão? A missão pessoal, a missão do nosso autocrescimento, a missão do nosso autodesenvolvimento, a missão da nossa evolução espiritual. Porque não tem como eu arrendar a minha vida para que alguém possa viver. Não tem como eu terceirizar a minha evolução. Ela é pessoal e intransferível. Agora, está lá também, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando de Deus, ou seja, nós vamos desfrutando mais de quem nós somos e nos tornando, de forma autoconsciente, colaboradores da divindade, enquanto co-criadores e colaboradores da divindade nessa autoconsciência. Então, quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso quando eu faço um bom uso das leis divinas, que estão escritas na nossa consciência. Mas ele foi trabalhando paulatinamente, porque toda e qualquer virtude, ela é exercício. Outra técnica também, que na oração está embutida, é o exercício, porque tudo na vida é trabalho. O que é trabalho? Toda e qualquer ocupação útil. Quando nós entramos no padrão do perfeccionismo, da autoexigência, da presunção, da vaidade, nós estamos exigindo algo que nós não trabalhamos. Quando Pedro pergunta assim: oh, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Em outras palavras, o que Jesus fala? Pedro, qualquer virtude é treino, não se desenvolve sem treinar. Por isso que é muito compreensível, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Aqueles que se tornam dóceis às leis já vão desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. Por isso que realmente Joana adiante coloca no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Porque ninguém está aqui para sofrer. Jesus coloca: o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado, é a morte da ignorância. Então, quando nós compreendemos, quando nós sentimos as leis divinas, nós vamos entender quando Jesus diz: vinde a mim, quer dizer, venha ao encontro das leis, venha ao encontro
da própria consciência. E aprendei comigo, ou seja, vamos exercitar. Quando ele diz assim, buscar aprender Jesus, quando nós acolhemos as leis, nós vamos ter justamente, olha, quando ele diz, sou manso e humilde de coração. Então, nós vamos entrar nessa mansidão que a oração de Francisco de Assis nos recomenda. E vamos entrar também num grande processo de humildade. E o que é a humildade? É um profundo ato de inteligência. Não adianta eu me rebelar contra as leis. Então, como está lá na questão 115, aqueles que nos rebelamos contra as leis, vem a dor e o sofrimento. Por quê? Está lá no Evangelho. O Espírito lá diz: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, é o carteiro. Porque se não houvesse a dor, como que nós estaríamos nos percebendo quando entramos na rebeldia? E a mesma oração de Francisco também está na sintonia quando nós vamos ver a parábola do festim. O rei que fez uma festa e mandou os seus mordomos, buscar os convidados. Quem que é o primeiro que saiu? É o amor, que foi e convidou a todos, mas ninguém quis vir. Estavam todos envolvidos com as questões do campo, com as questões secundárias da vida. Aí mandou o segundo. Quem que é o segundo? A dor. Então, quando a dor se faz presente, é um convite para que nós possamos refletir, mas não é a dor que vai nos mudar. Às vezes nós ouvimos, quem não muda por amor, muda pela dor. Vocês acham que muda? Não muda. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou culpando o meu pai, eu estou culpando a minha mãe, estou culpando o governo, eu estou me rebelando. Se a dor mudasse, penitenciária era a fábrica de anjos. Então, a dor ela só é o carteiro para que eu possa ler a carta, refletir, por exemplo, por que eu estou nessa situação? O que a situação quer me dizer? Como é que eu posso agir para mudar? Então, são perguntas reflexivas que Jesus fazia. Tu crês que eu possa te curar? Então, a todo momento, Jesus fazia perguntas conscienciais. Então, a dor, ela é o segundo servo que vai na busca dos convidados. E como eles também não vieram, foi o terceiro. Quem é o terceiro? Aí é o sofrimento. Então, a pessoa vai sofrer, até o momento que ela não aguenta mais. Aí ela decide voltar, como está nas duas parábolas da parábola dos dois filhos. O filho foi o primeiro, que é o ego evidente, né? Que foi em busca dos prazeres sensuais, né? E quando acabou com todos os recursos, até a comida dos porcos, ó, o único serviço que ele arrumou foi dos porcos. Olha como Jesus constrói as parábolas com profunda sabedoria. Carl Gustavo Jung, quando vai estudar os símbolos, ele afirma: ninguém na humanidade conseguiu usar tão bem os símbolos quanto Jesus. Então, quando o servo, aquele que é o ego evidente, ele cai em si, ele volta para a casa do pai. E o pai acolhe. O que isso é? O pai é a consciência. Então, o ego é para ser acolhido. Então, na primeira oração, no primeiro parágrafo, espaço da oração de Francisco de Assis, é o convite a nós estarmos fazendo o nosso autoacolhimento. E na parábola dos dois filhos, tem os dois egos, como diz Joana Diane. A gente vai vendo como que os ensinamentos eles são correlatos. O segundo filho, aquele que estava na casa do pai, é o ego mascarado. Mas ele não sabia o que estava acontecendo do pai. Por isso que tempo consumido não é tempo vivido. Às vezes a gente pode estar perto de quem está longe e tão longe de quem está perto. Então, companhia mesmo, primeiro eu preciso ser minha companhia. Porque eu posso estar ao lado de alguém, mas eu estou ausente. Então, no caso do ego mascarado, era o filho que ficou lá com o pai, e quando ele pergunta ao servo, o que aconteceu? Seu irmão que voltou. Ele se rebela contra o pai, e ele diz, mas o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito. E quando ele pede o cabrito, também não era para ele. Ele diz assim, para eu festejar com meus amigos. Ele também não se via como merecedor. Ele não se via, ele não se incluía, ele não acessou a lei da permissão. Então, a oração de Francisco, ela nos ajuda a fazer esse acolhimento do eu menor, com todo respeito, com todo carinho, e nos ajudando a nos sintonizar
com o ser essencial que nós somos. É por isso que o apóstolo Paulo, na terceira etapa, ele nos fala justamente já na sintonia com o eu maior, que é o ser essencial. Tudo eu posso. Quando ele coloca naquele que me fortalece, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu faço. Tudo posso naquele que me fortalece. Já está entrando já na segunda etapa da oração. Aí no final ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Porque é morrendo que nascemos para a vida eterna. É morrendo o nosso movimento do ego, é morrendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, que vai nascer a humildade, a solidariedade, a fraternidade, e aí nós nos tornamos os servos fiéis e, e o aprendiz fiel com Jesus. E aí nós vamos entender o quanto a oração de Francisco de Assis é realmente este roteiro amoroso para todos nós e reconhecer que Jesus é realmente a porta para todas as nossas soluções das nossas almas. Gratidão, e aqui estamos. Se houver alguma pergunta e soubermos responder, senão a equipe já está pronta para responder. Muitíssimo obrigado, Lacordaire, pela excelente, iluminada palestra. A gente tem algumas perguntinhas aqui, sim. A primeira é uma perguntinha bem rápida da Maria Helena. Ela queria saber o nome dos livros que você escreveu, o nome Escrevi. dos livros que escreveu. Então, isso. O primeiro livro é O Mestre da Consciência e os Aprendizes do Amor. É da editora Espiritizar. E o segundo é A Vivência do Amor. Foi parceria da editora Espiritizar com a FEB, e o prefácio é da nossa querida benfeitora da humanidade, Joana de Ângeles. Tivemos essa caridade dela de nos oferecer o prefácio deste livro. Ele está baseado no livro Ser Consciente, dessa nossa benfeitora. Então, ao escrever este livro, nosso Divaldo ficou sabendo e depois nos liga dizendo: olha, a benfeitora está oferecendo o prefácio. Então, esse livro é o prefácio da nossa querida Joana de Ângeles. Nossa, que especial, né? Muito É bacana, muito a caridade dela conosco, né? com certeza. O autoconhecimento pode se dar também sobre vidas passadas? Sim, o autoconhecimento é hoje, né? Então, o autoconhecimento é você buscar a sintonia com as verdades que o Evangelho nos oferece, os ensinamentos do Cristo, não é? E o autoconhecimento, ele vai gerar em nós, vai despertar em nós o autodomínio. O que é o autodomínio? Eu me acolho nas minhas dificuldades, sabendo o que eu tenho, o que eu estou e o que eu faço, mas que eu sou mais do que isso. Então, com base em quem eu sou, aquilo que eu faço que deixa a desejar, eu me acolho e busco ressignificar. Naquilo que eu já tenho enquanto conquista, eu busco aprimorar. E isso vai, o autoconhecimento gera o autodomínio e vai nos levar também à automotivação. Então, é aquela pessoa que, mesmo diante dos desafios da vida, ela vai desenvolver a resiliência, ela vai desenvolver o entusiasmo, ela tem uma motivação para viver. É o que Kardec nos coloca. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. E aí Jesus coloca: o amor cobre a multidão de pecados. Então, o mais importante é nós vivermos o aqui e agora. Não importa quem nós fomos, importa o que eu estou fazendo com as minhas tendências, porque Kardec diz: quer saber quem nós fomos? Mede as nossas tendências. Então, se eu trago comigo um padrão de me sentir rejeitado, estou sendo convidado a desenvolver o autoacolhimento amoroso, a autoaceitação, o autorrespeito. Se eu sinto que eu tenho dificuldade em me humildar, eu tenho um padrão muitas vezes de orgulho, de vaidade, estou sendo convidado a desenvolver a humildade e assim sucessivamente. Então, o mais importante é focarmos no hoje, não importa o que nós fomos. Por isso que Jesus coloca: a cada dia basta o seu próprio fardo. Então, o que é mais importante? Focar no aqui e agora. Excelente.
Tem uma pergunta aqui. Como conseguir o perdão de alguém como um familiar difícil se ele se recusa a conversar? Muito boa pergunta. O perdão, na verdade, ele não existe, não é para quem ofendeu, é para quem foi ofendido. Porque perdoar não é você dar uma coisa boa a troco de uma coisa ruim. O perdoar, por isso que o Espírito André diz assim: quem não perdoa carrega peso desnecessário. Então, primeiro, perdoar é se oportunizar. Por exemplo, todos nós, aqueles que sabemos matemática, nós erramos muitas vezes as contas. Então, quando a professora, uma professora bem centrada, bem consciente, ela está vendo o aluno batendo cabeça ali porque errou uma conta, ela vai dizer: escuta, o que está acontecendo? Ah, eu errei essa conta. Não é problema você errar. Agora, medita, veja onde foi que você errou, volta, corrige essa conta. Essa conta você não vai errar mais, mas tem possibilidade de você errar outras contas, porque essa é de somar, tem conta de multiplicar, tem conta de dividir. Então, perdoar é se oportunizar. Então, a pessoa que não se perdoa, ela fica presa no erro. E Emmanuel diz assim: o que Deus anota na nossa vida não são os nossos erros, e sim o que aprendemos com ele. Então, se aquela pessoa a quem nós ofendemos, e eu reconheço que eu ofendi, eu reconheço que eu aprendi com aquilo que eu fiz, e eu me tornei uma pessoa melhor, e se a pessoa, quem ofendi, não está realmente querendo fazer uma ressignificação, então que nós busquemos orar por ela, mas prossigamos. Porque, mesmo que seja um ente querido nosso, porque Joana diz assim: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, porque isso é problema dele. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, que nos torna momentaneamente uma pessoa má. Então, o auto-perdão ele é fundamental. Porque mesmo eu perdoando a pessoa que me ofendeu, eu não vou isentá-la da lei de responsabilidade, da lei de causa e efeito. Então, o perdão ele é fundamental para aqueles de nós que estão nos sentindo ofendidos. E aquele que ofendeu, ele tem a possibilidade de se reconhecer e fazer a mudança de nível. Muito obrigado. Eu que O agradeço. narcisista, ele consegue realmente chegar ao autoconhecimento ou seria preciso primeiro o balanço das emoções e sentimentos? Primeiro, ninguém é narcisista, como ninguém é depressivo, ninguém é esquizofrênico, né? Porque nós somos um espírito, é a questão 200 do Livro dos Espíritos, né? Então, quem é o espírito? Quando nós vimos lá, é o ser pensante do universo. Mas na questão 200, o espírito, Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo. Ele diz, morfologicamente, não. Então, ora reencarnamos em corpo feminino, ora no corpo masculino. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos conosco os nossos conflitos do passado. É por isso que Jesus disse: da ovelha que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, todos nós somos passíveis de mudança. Agora, a mudança é um processo pessoal, intransferível e individual. Muito obrigado. Ah, há alguma pergunta final de alguém aqui que gostaria de escrever ou levantar a mão? Bom, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, pela palestra tão importante e que resonou bastante conosco. Já tem gente aqui no chat começando a agradecer pelas suas palavras. Lembrando a todos que na próxima semana nós teremos o Paulo Lodge, que virá aqui conosco e falará sobre o tema Família nas visões espírita e psicológica. Ele vai falar, na verdade, por 2 semanas. Então, em 2 terças, nós teremos ele por aqui. Lacordaire, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da Akemi de vir aqui falar Um conosco. abraço, E, um se abraço. Rafa, possível, eu que se você agradeço com puder, carinho, meu irmão. muito obrigado. Se você puder fazer quaisquer considerações finais e nossa prece de encerramento, nós agradeceríamos bastante. Oh, com o maior carinho, meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar, né? Então, vamos buscar essa figura amorosa, querida,
que todos nós temos saudades dele, que é Jesus. Busquemos sentir o seu carinho, sentir a sua ternura, a sua bondade. Querido Jesus, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas. Nós lhe agradecemos, Jesus, com todo carinho e ternura, esta oportunidade abençoada de podermos estar lhe reencontrando através da doutrina espírita. Rogamos, Jesus querido, que nos ajude, que nos fortaleça, a fim de que possamos internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, da bênção do trabalho. E nós recordamos, Jesus querido, dos nossos irmãos na Palestina, que estão padecendo os horrores da guerra, da Ucrânia. Rogamos, Senhor, em favor dos nossos governantes temporais. E, Mestre querido, recordando o nosso querido pobrezinho de Assis, nós lhe pedimos com toda ternura, ó Senhor, onde estivermos, como estivermos, fazei-nos instrumento da sua paz, na nossa intimidade, e a fim de que possamos auxiliar aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Abençoe, Senhor, os nossos lares, nossos familiares, abençoando a toda a humanidade. Dê-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.